Olá, bom dia, minha gente. Então, vamos aqui explicar o assunto de hoje, da nossa aula de hoje, né? Então, como já foi dito no grupo, como vocês viram, hoje o gênero textual que nós vamos estudar é a notícia, né? Até esse gênero, ele é muito pertinente com relação à situação que a gente está vivendo atualmente. Então, atualmente, aliás, né? Nós estamos bombardeados com notícias. Isso não só atualmente, isso é constantemente, principalmente depois da adesão à internet, o acesso à internet, as notícias nos bombardeiam, então estamos sempre rodeados de notícias. E dizendo então que as notícias seriam o quê? Informações. Então nós estamos tendo isso diariamente, faz parte da nossa rotina. Então nós temos notícia no rádio, nós temos notícia na TV, nós temos notícia nos jornais, na internet, certo? Então, principalmente após a adesão da internet, que as notícias se tornaram mais evidentes, ou seja, mais acessíveis, porque esse gênero, como todos os gêneros, precisa de um suporte. O que é o suporte? Ele precisa de algo que a leve, né? Que o leve esse gênero para chegar até as pessoas. No caso, a notícia, esses suportes seriam esses que eu acabei de dizer. Aqui, como vocês observam, aqui como é observado, por exemplo, no quadro, eu coloquei a reportagem, texto jornalístico, mas a gente não vai focar a reportagem agora. Eu vou citar para vocês fazer até o tipo de comparação. Mas o nosso foco de hoje, como gênero textual, é apenas a notícia. Claro que nós iremos estudar, com a sequência das aulas, esses gêneros que são chamados de gêneros jornalísticos. Por que gêneros jornalísticos? Porque eles estão presentes no meio jornalístico, de jornais, de informações para as pessoas, né? Então, por isso que nós vamos estudar, tão importante, e também pelo seguinte, porque vocês, tanto nas atividades da escola, dos livros, vêem muitas notícias, muitas reportagens, vocês quando estiverem fazendo o SAEB, o SAEP, o Enem, o vestibular, a prova de língua portuguesa, há muitas notícias, esse gênero textual, não só esse gênero como notícia, mas os gêneros textuais jornalísticos, que são a entrevista, a notícia, a reportagem. Então, essas, por exemplo, elas estão muito presentes nessas avaliações, as quais vocês farão com o decorrer das séries. Próximo ano, vocês estarão no 9º ano, irão fazer a prova do SAEP, que é de Pernambuco, a prova do SAEB, que é nacional, o exame nacional, e esse gênero textual notícia, vocês vão ver esses gêneros textuais, como notícia, entrevista, reportagem, entre outros, vocês, além de saber identificar, precisam saber identificar as características deles, como também saber produzi-las, certo? Então, por isso que é importante vocês aprenderem. Então, vamos lá, eu coloquei aqui na capa, né, a capa de um jornal, onde tem várias reportagens, e também outra imagem que não foi possível colocar, que esse jornal representa, que também há as notícias presentes dentro dele. Então, aqui nós vamos começar o primeiro slide. A notícia é um gênero textual jornalístico e não literário, que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrado principalmente nos meios de comunicação. Vamos voltar aqui que eu cliquei errado. Então, deixe-me ver. Então, vamos ver aqui. Então, o que é que se diz? Que a notícia, né, como foi colocado, onde é encontrado esse gênero? É um gênero jornalístico, ele não é literário, está presente no nosso dia a dia, sim. A gente recebe notícia pelo WhatsApp, a gente já acorda quando liga o rádio ouvindo notícias, se a gente liga a TV, a gente ouve as notícias, assiste às notícias. Então, encontra-se principalmente onde? Nos meios de comunicação. Claro, comunicação está comunicando as pessoas, os meios de comunicação, como eu acabei de citar. E a notícia, ela tem o quê? O teor de informar as pessoas, informar o leitor. Então, trata-se, portanto, de um texto informativo. Então, se ela informa, ela trata-se de
um texto informativo. Então, vai informar as pessoas sobre um fato ocorrido no local, na região, no Brasil, em Pernambuco, onde você mora, no mundo, sobre um tema atual, né? Ou algum acontecimento real, veiculada pelos principais meios de comunicação, como aí aqui tem, ó, os suportes, que é onde essas notícias elas são, como eu também já falei, jornais, revistas, meios de televisão, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Né? Então, na rádio, por exemplo, na zona rural, as pessoas ouvem muito rádio. Né? Rádio das cidades vizinhas, de Arco Verde. Então, tem um programa que apresenta muitas notícias, que é a revista, né, de Arco Verde, que passa num programa de TV, ou da rádio. Então, aquele ali está apresentando o quê? Os fatos ocorridos, o local, narra-se o fato, informa as pessoas de que maneira? Narrando, contando esses fatos, descrevendo como aconteceu, não é? Apresentando às pessoas o tempo que ocorreu, se foi hoje, se foi ontem, onde aconteceu, o lugar, o espaço, quem estava envolvido, né? Então, a notícia, ela traz essas ferramentas que é para o leitor, as pessoas passarem a entender o fato, tá? As principais características do gênero literário. Então, é muito importante a gente aprender as principais características. Para quê? Para a gente não confundir. Existem muitos gêneros textuais jornalísticos que a gente não pode. Por exemplo, tem algumas pessoas que confundem reportagem com notícia. Não pode confundir, porque a notícia ela é bem mais reduzida. Ela entra como mais uma manchete reduzida. E a reportagem ela é detalhada. Né? Por exemplo, vou citar um exemplo. Digamos que a gente vê na revista da cidade dizendo que um pai matou uma criança de 1 ano. É uma barbaridade, mas digamos que aconteceu isso. Um pai matou uma criança de 1 ano. Recém-nascido ontem lá no São Cristóvão, às 17 horas, e ele estava embriagado, a polícia pegou, levou ele está preso, a criança foi para o IML para fazer, então a gente assim, mostrou o quê? O lugar onde foi, que foi no São Cristóvão, a hora, as pessoas envolvidas, que foi o pai da criança, né, o IML, a polícia e tal. Então, a gente descreve esse contexto. Quando você ouve essa notícia, você se choca. Aí, quando você vai para a internet, ou vai para a televisão, para o rádio, principalmente internet, então existem vários blogs que estão falando desse mesmo assunto. Só que lhe chocou tanto e você sentiu interesse em descobrir mais sobre esse fato ocorrido. Então, você vai pegar o quê? As reportagens. Então, essa reportagem ela é mais ampla, mais detalhada. Então, ela pode trazer o quê? Uma entrevista com o delegado, que chegou lá e viu o fato, com a mãe da criança, com o próprio criminoso. Né? Você pode ter fotos para apresentar o crime, o local do crime. Existem dados, relatos. Então, assim, a reportagem ela é mais detalhada, bem maior, e ela agrega outros gêneros textuais, sempre para enriquecer a informação repassada para os leitores. Então, a notícia já é o contrário. A notícia, que é como eu acabei de dar o exemplo, né? E as características dela, nós temos aqui, ó. As principais características do gênero textual notícias são, primeiro, texto de cunho informativo. Então, ele informa. Isso vocês devem aprender. Então, o que é que uma notícia faz? Qual é o objetivo de uma notícia? É informar. Ele informa. Textos descritivos ou narrativos, ou seja, você narra-se um fato, descrevendo o local, as pessoas, aí depende da notícia. Textos relativamente curtos, né, são mais enxugados, diferente da reportagem, veiculado nos meios de comunicação, como a gente viu, no caso rádio, televisão, internet. A linguagem ela é formal, clara, objetiva, textos com título, principal e auxiliar, texto em terceira pessoa, então deve ser em pessoal, né? Por exemplo, esse caso que eu acabei de narrar. Então, homem mata filha de 1 ano. Então, eu não posso dizer, eu vi um homem. Não, aí já é um testemunho, né? Um relato é um testemunho, não é uma notícia. Então, por isso que tem que ser impessoal. Discurso indireto, fatos reais, atuais e do cotidiano. Né? A notícia, ela tem que ser real, é um fato. Fato é realidade.
A gente não pode estar inventando, tem que ser super fidedigno, tem que ser fiel às notícias. Porque se você vai inventar uma notícia, criar, é um fake news, é uma mentira, né? Então, falando nisso, atualmente tem a positividade, a internet trouxe esse lado positivo da gente, por exemplo, acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, a notícia já vem para minha casa, eu pego o celular, vou para o Facebook, para o Instagram, ou para seja qual for, eu já vejo, já é instantânea, aquela mensagem já é colocada. Então, uma coisa que está acontecendo no mundo, a gente em casa, pode estar no sítio, esteja onde tiver, você está a par das notícias do mundo inteiro, tanto do seu lugar, da sociedade, do seu estado, como do mundo inteiro. Essa foi a vantagem da globalização, da internet. Porém, as pessoas estão fazendo a maldade para isso. Então, as pessoas, o que é que as pessoas estão fazendo muito? Fake news, então notícias falsas. Aqui, até o fake news. Primeiro, fake é crime, hoje é crime, então se você publica fake news, se você não conseguir provar, pode dar cadeia, você vai preso, certo? E é muito, assim, é um perigo, porque às vezes, por exemplo, você apresenta uma notícia, como já aconteceu, várias vítimas. Houve pessoas que foram agredidas, até mortas, porque saíram notícias nos jornais e elas foram confundidas na rua. Então, aconteceu um caso uma vez no Rio de Janeiro, onde uma mulher ela foi confundida, fizeram um autorretrato dela dizendo que ela tinha matado pessoas. E daí, quando ela saiu em casa, quando ela foi para a rua, lixaram ela, mataram ela. Né? Então, assim, é muito perigoso os fake news, as notícias falsas. Então, e a gente sabe que constantemente a gente está compartilhando notícias, né? Agora, atualmente, como estamos vivenciando a pandemia, a gente tem uma notícia da pandemia, a gente já sai compartilhando. É bom porque informa as pessoas. Agora, é bom quando as notícias são verdadeiras. Se a gente está compartilhando notícias falsas, é fake news. Então, qual é a dica? Antes da gente compartilhar as notícias, precisamos verificar se elas são falsas ou verdadeiras, tá bom? Se for falsas, aliás, não compartilha, tá bom? Não compartilha de jeito nenhum, porque você vai estar compartilhando notícias falsas. E falando em notícias, ultimamente a gente sabe que muitas notícias ruins devido à pandemia, né? A gente ouve constantemente notícias do que o Brasil, muitas pessoas estão morrendo no Brasil, que isso é fato, com a doença, mais de 1.000 pessoas morrem de Covid-19, não é? Estamos em busca, ansiosos, esperançosos, em busca da notícia de dizer que a vacina já chegou no Brasil e que haverá campanha de vacinação contra o Covid. Então, assim, são notícias boas que a gente anseia ouvir, para que a gente possa ter a vida a voltar à normalidade. Fora isso, a gente está sabendo diariamente várias notícias ruins, que infelizmente são reais. Os casos de Covid aumentando na nossa cidade, na vila, no sítio, no estado, o número de mortes muito aumentando e o número de pessoas vítimas dessa doença só crescendo. Mas aqui eu não trouxe a história do Covid para vocês. Eu vi essa matéria, achei bem interessante e eu trouxe. Achei bem pertinente o que eles colocaram, olha. Bons exemplos e boas notícias curtas para animar o dia. Não é desse ano essas informações, mas são reais. Então tem assim, ó, olha que interessante esse textinho. Eu vou ler para vocês bem rápido. Embora às vezes pareça que tudo está dando errado no mundo, ainda existem boas notícias e ótimos exemplos. Na verdade, coisas boas acontecem a todo momento, mas apenas a tragédia e os fatos que causam irritação tornam-se grandes notícias. Buscando apenas audiências, os meios de comunicação acabam nos bombardeando com tudo que existe de pior no mundo e colocam alguma pequena notícia boa no meio para disfarçar. Será que isso é verdade? Você concorda com isso? Eu concordo. Por exemplo, a gente vê constantemente vários casos de mortes no Brasil, mas a mídia, ela não mostra o número de recuperados no Brasil. Ele foca mais com a desgraça do que o lado positivo. E aqui ele começa a apresentar
algumas notícias boas, de ações boas de pessoas. Então, vamos dar continuidade aqui, ó. Então, veja só. Então, vamos voltar. Deixa eu grifar aqui. Veja. A humanidade ainda não está totalmente perdida. Basta olhar à sua volta e você certamente reconhecerá boas pessoas, boas atitudes e muitos exemplos bonitos que não são noticiados. A partir do excelente conteúdo do portal Só Notícia Boa, selecionamos algumas situações positivas na lista a seguir. Eu retirei essa matéria desse portal, Só Notícia Boa, tá bom? Dessa matéria, nesse portal. E aqui tem a primeira. Nós temos uma ação, preservação, aqui do lado. Deixa eu ver. Aqui, preservação ambiental. Embora muitos governos e empresas cometam crimes ambientais, algumas pessoas tentam fazer a sua parte como podem. Um bom exemplo é como uma sementinha que, se bem cultivada, gera frutos. E aqui tem um exemplo desse casal. E aqui tem, ó, a notícia. Veja a notícia, isso é uma notícia, viu? Um instrutor de paramotor lançou sementes de ipês durante voos no interior de São Paulo para recuperar áreas desmatadas. Marcelo de Oliveira, de Araçatuba, teve a ideia depois de assistir uma reportagem que o casal de biólogos que fazia o mesmo na região amazônica. Embora pilote diariamente ensinando as pessoas que se interessam pelo esporte, Marcelo realiza a ação somente nos fins de semana, quando está acompanhado da mulher. Então, isso aqui é uma notícia da ação de duas pessoas, onde eles fazem, joga lá no ar a sementinha de ipê, que é uma planta, para que nasça, ou seja, fazendo bem para o meio ambiente, né? Vamos ver a outra notícia. Um bom motivo, essa aqui, ó. Um bom motivo para comer brócolis, que é essa aqui, ó, brócolis. Se você é daquelas pessoas que não gostam de brócolis, anota a seguir pode te ajudar a mudar de ideia. Então, vamos ver qual é a notícia boa, que é que o brócolis faz. Um novo estudo publicado na revista eScience mostra que brócolis contém um ingrediente surpreendentemente que poderia ser o calcanhar de Aquiles do câncer. É uma molécula pequena, mais poderosa, que desativa o gene responsável pelo crescimento de tumores cancerosos. O brócolis faz parte da família de vegetais crucíferos, que inclui couve-flor, couve e couve de Bruxelas. Todas essas verduras contêm a tal molécula poderosa, ou seja, poderosa. Brócolis, ele tem uma substância que serve para quê, então? Quem come? Para acabar com os tumores cancerígenos, não desenvolver tumor cancerígeno em nós. Então, olha que boa notícia. Então, vamos comer brócolis. Vamos ver a outra notícia boa que o site trouxe, ó. Um instituto de gentileza. Às vezes as pessoas parecem estar esquecendo o sentido da palavra gentileza. Para dar uma notícia focinha, uma universidade dos Estados Unidos resolveu inovar. Aqui é a Universidade dos Estados Unidos, essa universidade. Vamos ver qual é a notícia que traz essa universidade, ó. A Universidade de Califórnia, em Los Angeles, lançou o Instituto de Gentileza da UCLA. Primeiro no mundo no gênero, o Instituto vai apoiar pesquisas sobre bondade, criar oportunidades para traduzir a pesquisa em práticas reais, educar e comunicar suas descobertas. As universidades sempre devem ser lugares onde ensinamos os alunos a alcançarem linhas de diferenças e tratarem os outros com empatia e respeito, mesmo quando discordamos profundamente, disse o chanceler. Então, veja só, eles vão desenvolver e incentivando lá nessa Universidade dos Estados Unidos a gentileza, pesquisas relacionadas a essa ação da empatia, que é se preocupar com o outro, se colocar na posição do próximo. Então, vamos ver a boa notícia. Qual é? O poder do bom humor. O bom humor pode ajudar na recuperação de doenças. Olha que legal! Existem muitos benefícios para os bem-humorados
e nenhum para o mal-humorado. Então, aqui tem a carinha do bem-humorado. Vamos ver a notícia? Qual foi? Então, uma pesquisa feita por pesquisadores brasileiros da USP de Ribeirão Preto descobriu que o humor positivo pode ajudar pacientes a se recuperarem de doenças graves. O estudo mostra que a serotonina, serotonina é uma substância responsável ao bom humor que tem no nosso organismo, conhecida como hormônio do bem-estar. Tem a capacidade de controlar a inflamação sistêmica severa, como que ocorre durante a infecção generalizada, conhecida como sepse, e também de prevenir a hipotemia e a queda da pressão arterial. Então, vamos ter bom humor para que a gente não adoeça, não tenha isso, né? Então, vamos ver a outra notícia, um exemplo de dedicação. Finalizamos a lista com a notícia que mais me impressiona: a dedicação de um professor que ama seu idioma. E aqui vamos ver a notícia desse professor. É um professor, acho que chinês, Seizo, né? Ele tem 95 anos, pega 2 ônibus para dar aula de japonês de graça, minha gente. Olha que notícia boa. Nascido no Japão, ele veio para o Brasil com 9 anos, em maio de 1940. O professor vive em Curitiba, no Paraná, desde 1951 e procura fazer a diferença na vida das pessoas, ensinando a língua que aprendeu sozinho. Olha o que ele disse: não queria morrer sem deixar isso para alguém. Olha que notícia boa, que empatia, que exemplo de empatia, não é? Pensar nos outros. E a atividade que eu vou passar para vocês, ela é bem simples, tá? Ela é bem simples. E eu quero ter alguma notícia boa por aí, tá? Apesar da gente estar vivendo em pandemia, né? Do Covid, tanta notícia ruim, eu gostaria que vocês me contassem uma boa notícia. Então, escreve em seu caderno e envia uma foto dela para eu ler. Uma foto de quê? Da notícia que você vai escrever para mim. Uma notícia boa. Então, vamos juntar todas as notícias boas dos alunos que enviarem para a gente fazer também uma matéria só de notícias boas. Então, eu espero vocês, tá certo? Então, até lá, espero que vocês tenham entendido. Tenho observado também nessa leitura que eu fiz, dessa sequência de notícias boas, observaram como o gênero contém essas características de linguagem mais precisa, linguagem formal, mais clara, mais reduzida, narra-se um fato, descrevendo os personagens, o local, né, onde aconteceu. Então, acredito que essas características que eu falei no início da aula ficaram evidentes com esse exemplo de todas as boas notícias. E vocês também devem ter percebido que o gênero notícia, ele não é como a reportagem, como vocês observaram, é bem mais reduzida. Então, até a próxima aula e fiquem com Deus.